Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos nós aqui novamente. Nosso segundo dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Robson. Bom dia, Cíntia. Vou fixar aqui o comentário da live de hoje, tá bom? Vou escrevendo aqui enquanto vocês vão entrando, dando bom dia, Nathalie. Deixa eu escrever aqui, gente, pra gente começar. Hoje é o nosso segundo dia, estamos com Provérbios número 2, tá? Quem ainda não pegou a Bíblia, dá tempo de pegar, tá? A Bíblia, papel e caneta, né, gente? A sabedoria irá te guiar. Amém. Vou fixar o comentário aqui. Aí, Provérbios 2, a sabedoria irá te guiar. Bom dia, gente! Que felicidade estar aqui com vocês de novo! Muito feliz de ver os frutos já acontecendo. Já recebi ontem testemunhos, graças a Deus, de frutos e fichas que caíram. Vou baixar meu som aqui que eu acho que tá alto, né? De fichas que caíram e frutos já sendo colhidos através da nossa live de ontem. É maravilhoso, não é? A gente poder ver o resultado de um trabalho de obedecer, né? O resultado de quando a gente se coloca na posição de obediente a um comando que Deus nos dá, a uma orientação. Esse projeto, ele estava queimando no meu coração, mas eu ficava me sentindo assim, será que é para eu fazer isso mesmo? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu vou conseguir fazer? E aí eu fiquei pensando, até conversei com uma amiga minha, falei, gente, eu tô com vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, vontade de fazer aquilo outro, mas eu não sei se eu tenho ainda essa coragem. E aí num culto, lá na minha igreja, no domingo à noite, veio um pastor e pregou justamente aquela dúvida que estava no meu coração, né? E o Senhor falou comigo que era para eu começar do jeito que eu era, que era do meu jeito, cada um com o seu jeito, que não tinha isso de que eu preciso estar apta, né? Porque apta a gente nunca vai se sentir, né? Ainda mais quando a gente for fazer um trabalho com o Senhor. Mas que era para começar do jeito que estava, que o meu jeito, aquilo que eu tinha ia alcançar as pessoas e Ele iria me usar da forma como eu era. E aí aquilo caiu, aquela ficha, falei, meu Deus. E eu achando que precisava de tantas outras coisas, né? Mas a nossa mente é assim, ela tenta nos sabotar o tempo inteiro, né? Às vezes o Senhor fala no nosso coração, usa pessoas para chegar perto da gente, para falar pra gente, mas a gente ainda fica querendo, assim, uma resposta tão clara, né? Mas naquele dia eu tive, e aí lá no outro, acho que no mesmo dia à noite eu já mandei mensagem pro meu time aqui, falando, gente, faz pra mim uma arte assim que eu vou começar. E aí foi mais ou menos no meio do mês de julho, né? Mandei mensagem pro Pedro, falei, Pedro, faz assim, 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 porque eu vou começar. E aí, aquilo todo dia eu colocava no Instagram, nos stories, todo dia, pra que eu tivesse, assim, a certeza na minha mente que aquilo ia acontecer, para poder afirmar para mim primeiro que aquilo iria acontecer, né? E graças a Deus está acontecendo. E ontem, nosso primeiro dia, já foi uma bênção, graças a Deus, foi maravilhoso. E hoje, em nome de Jesus, será também. Então, nós estamos aí já no nosso segundo dia. Agora eu vou convidar vocês que já entraram para a gente fechar os nossos olhos em reverência, né, à presença do Senhor, em reverência ao nosso momento que
é o momento de oração. Quem estiver no carro não pode fechar os olhos, mas quem não estiver no carro dirigindo, vou convidar vocês a fechar os olhos agora, para a gente poder falar com o Senhor e começar o nosso período de devocional, nosso segundo dia com o livro de Provérbios, amém? Então eu vou desativar os comentários aqui para a gente orar e depois eu abro de novo, tá bom? Com licença, vamos fechar os nossos olhos, ouvir esse louvor maravilhoso que toca muito no meu coração. Acho lindo, 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 lindo. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor agora. Senhor, meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo ao Senhor capacidade, ó Deus, sabedoria, pedindo ao Senhor que visite os nossos corações nesse dia de hoje. É o nosso segundo dia desse devocional, onde estaremos aqui, Senhor, aprendendo a Tua Palavra. Quero pedir ao Senhor que pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus, que o Senhor esteja colocando dentro de mim, ó Deus, as palavras que o Senhor deseja que eu fale. Que o Senhor esteja conduzindo essa live, que o Senhor esteja conduzindo tudo que foi ensinado aqui. E que nada de mim, ó Deus, venha sair da minha boca, mas que o Senhor esteja fazendo, ó Pai, com que eu me lembre, com que eu fale tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Que o Senhor tenha liberdade, meu Deus, de agir no nosso meio agora. E que o Senhor visite cada família, Senhor, que está conectado com a gente aqui nesse período de devocional. Que o Senhor visite cada coração, cada mente que se dispôs, meu Deus, a tomar essa decisão de mudar, meu Pai, a forma como tem vivido e transformar a mente na renovação do Teu Evangelho. Que o Senhor esteja nos usando, nos capacitando e tirando todos os impedimentos, meu Pai, e abençoando para que essa live fique guardada em cada coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora eu vou voltar aos comentários aqui. Então nós vamos começar. Podemos começar? Vamos começar. Bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Então, estou aqui com a minha Bíblia. Vamos no capítulo 2 de Provérbios hoje, tá, gente? Nós estamos num projeto que se chama Provérbios em 31 dias. Nós vamos passar 31 dias estudando o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Se você quiser pegar essa cultura e fazer durante todo o ano, ler o provérbio do dia, que é o dia do mês, você pode fazer, porque conhecimento nunca é demais. E provérbios, gente, são leis práticas para a nossa vida. E fala de toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida tem ensinamentos aqui no livro de Provérbios. A live de ontem foi... Quem está no meu grupo lá do WhatsApp recebeu o mapa mental, né? E tá tudo explicadinho, os 3 passos para que a gente cresça grandemente na nossa vida. E aí, se nós seguirmos aqueles 3 passos, todas as áreas das nossas vidas terão um crescimento. Não tem como não crescer se a gente seguir aquelas 3 leis, não é? Então, se a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido, não tem como você permanecer do mesmo jeito que você está hoje. Parabéns para você que está aqui hoje pela segunda vez. Parabéns para você que chegou aqui hoje pela primeira vez. Parabéns pela decisão de você ter tomado, de estar aqui buscando conhecimento para a sua vida, de não aceitar viver da mesma forma como você vinha vivido, de colher os resultados que você estava colhendo. Parabéns por você querer uma coisa nova na sua vida. Então, no livro de Provérbios hoje, o tema da live é a sabedoria irá te guiar. Então, imagina você sendo guiado de olhos fechados, imagina a cena. Você num caminho de olhos fechados, sendo guiado por alguém. Para você ser guiado por alguém, você precisa, primeira coisa é confiar, não é? É confiar em quem está te guiando. E confiar que ele não vai te levar para mau caminho, que ele não vai te fazer nada de mal,
que Ele não vai fazer nada com você que vai te prejudicar. Então, quando nós nos colocamos nessa posição de deixar a sabedoria nos guiar, a nossa mente já entende que eu vou precisar sair do controle da minha vida, tá? Já estou falando com algumas pessoas aqui. Quando eu preciso sair do controle da minha vida, é a primeira chave da live de hoje. Para eu alcançar a sabedoria, eu preciso deixar ela me guiar. Para eu deixar ela me guiar, eu tenho que sair do controle. Para eu sair do controle, quem tem que entrar no controle da minha vida? O Senhor. E é o temor. Porque quando eu temo ao Senhor, eu me entrego por inteiro para o Senhor. E eu falo, Senhor, guia a minha vida, Senhor. Guia a minha vida. Estou aqui de olhos fechados, com a venda nos olhos. Guia a minha vida. Fala para mim onde eu devo pisar, onde eu devo entrar, de onde eu tenho que sair, com quem eu tenho que me conectar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que sentir por essa pessoa. Me guia, Senhor, não me deixe enganado. Então, só o título do capítulo já fala conosco nessa live de hoje. A sabedoria nos leva a lugares que nós, na nossa razão, não estaríamos. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, nós pisamos em lugares que nós jamais imaginávamos que pudéssemos pisar. Porque nós nos colocamos na condição de dependentes do Senhor e obedientes, e Ele nos leva. Ele vê a nossa obediência e Ele nos conduz, porque viu que nós aceitamos a obediência, não é? Então, quem não estava na live de ontem, Provérbios, ele foi escrito, a maioria dele, por Salomão, tá? E quem foi o pai de Salomão? Davi. Na live de ontem eu expliquei bem bonitinho, mas às vezes tem alguém que está aqui hoje que não estava na live de ontem. Então, o rei Davi foi um dos reis mais ricos, né? Mais poderosos e amigo de Deus, com o coração mais próximo ao coração de Deus. E ele, como pai, e esse mês de agosto é o mês dos pais, então já estou falando com os pais que estão aqui nessa live. Como pai, Davi fez um trabalho muito bem feito com Salomão. Pegou bem na mãozinha dele assim, ó, vem cá, meu filho, porque de tudo que eu tenho nessa vida, toda a riqueza que eu tenho aqui, o que eu desejo passar para você como herança é que você busque a sabedoria em primeiro lugar. Não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem casa, não tem carro, não tem faculdade, não tem nada que eu possa deixar de melhor para você do que te ensinar a buscar a sabedoria e o temor do Senhor em primeiro lugar. E ele fez isso com Salomão. E aí Salomão cresceu, vendo o exemplo do pai que ele tinha, vendo que para o pai dele riquezas não fazia falta, não importava se o coração dele não tivesse primeiro no Senhor. E ele vendo esse exemplo, papais que estão aí na live vão sentir o peso do exemplo que o pai precisa dar para o filho agora. Porque filho não aprende com falar, filho não aprende com brigar, filho não aprende com castigo, filho aprende vendo o exemplo do pai. Então, vendo o exemplo da mãe. Então, se você quer deixar um legado, uma herança para o seu filho, dê a ele o exemplo. Faça você o que você gostaria que ele fizesse. Faça você, para que ele aprenda vendo quem você é. Que tipo de homem ele vai querer ser, que tipo de mulher ela vai ser. E pais de meninas ainda, o peso ainda é um pouquinho maior, né? Porque da forma como você trata a sua filha hoje, é a forma como ela vai ser tratada pelo marido dela. Ela vai ver em você o primeiro amor da vida dela, né? Então ela vai desejar ter um homem que trate ela da forma como você a trata. Então o cuidado do pai que tem uma filha moça é maior ainda, porque você, como pai de menina, vai querer que ela se conecte com alguém que a maltrate? Que grite? Que bata? Que ignore? Que seja arrogante? Não. Você vai querer que ela seja tratada como uma princesa do Senhor, que é isso que ela merece.
Você vai querer que ela seja tratada da melhor forma, seja valorizada. Então você tem que dar isso a ela, fazer ela sentir isso de você, tratar ela como uma princesa, para que ela só aceite na vida dela um homem que a trate da forma como você a trata. Nesse mês de agosto eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento de paz também aqui na live, dentro do livro de Provérbios, tá bom? Então, esse foi Davi. E esse foi Salomão, que escreveu a maioria dos livros aqui de Provérbios, né? E ele foi muito rico, muito sábio, mas na juventude dele ainda ele pediu ao Senhor, quando o Senhor apareceu para ele ali naquela visão, que o que ele queria não era riquezas. O Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Ele podia ter falado 1000 coisas, podia ter falado que queria riqueza, queria vencer as guerras, queria vencer os inimigos, queria tudo, mas não, ele disse que ele queria sabedoria. E Deus olhou para ele e falou: porque você me pediu, sabe? Porque você não me pediu riqueza, porque você não me pediu bens, porque você não me pediu vitória sobre os inimigos, eu vou te dar a sabedoria. Porque com a sabedoria ele iria alcançar tudo isso. Mas o mais importante para ele era a sabedoria. Por quê? Porque ele teve um exemplo de um pai que ensinou isso para ele, que a sabedoria valia mais do que qualquer outro tesouro na vida. E aí, vamos lá então, gente. Vamos ler o versículo 1 aqui. Vou lendo com vocês aqui, tá? Versículo 1 do Provérbios 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração para o discernimento, na palavra do Senhor, o coração é a sede das nossas emoções, é a mente, tá? Não é o músculo que faz os batimentos cardíacos aqui, não, é a mente. Então, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração, a sua mente para o discernimento, se clamar, não é pedir, tá? É clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, não é falar baixinho, se assim não, é gritar bem alto por discernimento. Se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, só depois de você fazer esse escândalo todo pela sabedoria, gritar, chorar, é que você então entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então não é simples, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. É se você fizer todos esses passos, achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, até aqui nós já temos uma aula gigante do que é a forma como nós buscamos a sabedoria, não é? Então, nesse versos 1 ao 7, nós conseguimos entender como que nós fazemos para adquirir sabedoria. Olha os passos. Se você aceitar, porque primeiro, gente, você tem que aceitar. Olha aí a autorresponsabilidade. Primeiro você tem que aceitar que você precisa, tá? Reconhecer que você precisa. Então, o primeiro passo é seu, tá? Tá escrito aqui, ó. Se você aceitar, então quer dizer, primeiro eu tenho que aceitar. E guardar no coração os meus mandamentos. Se você der ouvidos, então aceitar, eu aceito, eu quero. Autorresponsabilidade, eu aceito, eu quero. E depois der ouvidos, então eu vou ouvir. E depois eu vou clamar, eu vou pedir. Clamar, gente, é forte, tá? Clamar é você precisar demais. Não é pedir, se der, deu, e se não der, não deu, não. Clamar é precisar demais. E se você, depois de clamar, você ainda procurar, olha o caminho que você está seguindo aqui, ó. Você procurar. Então, só depois de você seguir esses 4 passos é que você encontrará a sabedoria. Porque a sabedoria, você não vai adquirir ela na faculdade, na escola, não.
Você vai adquirir ela se o Senhor te der. Olha aqui, ó. Então você entenderá o que é temer ao Senhor. E assim você achará o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento não é do homem. Esse conhecimento aqui não é aquele que você vai no livro e acha, que você vai lá na escola, estuda e acha, que você faz 4 faculdades e acha. Não. Esse conhecimento aqui é o conhecimento de Deus, que vem da parte de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Não é o homem quem dá a sabedoria. E ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, quando nós nos colocamos na posição de seguir esse caminho, na posição de desejar, de dar o primeiro passo e de aceitar esse conhecimento, nós nos colocamos na posição de receber de Deus esse conhecimento que é dele. Por que que o conhecimento ele é tão importante? Por que que vocês acham que o conhecimento é importante? Porque olha só, se pode tirar, a pessoa pode vir e tirar tudo de você. Pode tirar o seu trabalho, pode tirar a sua saúde, pode tirar o seu sustento, pode tirar a sua família, pode tirar tudo de você. Mas o conhecimento ninguém consegue tirar de você. O conhecimento é um bem tão precioso que nós devemos assim buscar desesperadamente mesmo por ele. Porque é a única coisa que as pessoas não conseguem tirar de você. Eu e o Eric já passamos por uma experiência assim. Que o conhecimento que ele adquiriu durante toda a vida dele, estudando, buscando, a prática que ele teve com o trabalho que ele exercia, todo o conhecimento que ele adquiriu na vida dele ficou guardado na mente dele. Não é? Porque a prática e o tanto fazer, e o tanto estudar, e o tanto aprender nos torna aptos para realizar aquele trabalho. De tanto a gente fazer, a gente tem prática e a prática nos leva à perfeição, né? Nos leva a ter condições de exercer um trabalho. Então, ele adquiriu esse trabalho ao longo da vida dele, esse conhecimento ao longo da vida dele, todas as experiências que ele passou. E nós passamos por uma experiência em 2020, na pandemia, onde nos foi tirado tudo. E aí, se ele não tivesse conhecimento, o que nós teríamos feito? Sentado e chorado. Mas não, graças a Deus. O conhecimento ninguém tira da gente. E com o conhecimento você consegue refazer do zero tudo aquilo que tiraram de você. Tudo aquilo que tiraram de você. Não tem nada que você não consiga refazer, ressignificar, se você tiver conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento, ele tem que ser desesperada mesmo. Tem que ser uma busca desesperada. Ele vale mais do que o ouro e a prata, por quê? Porque o que adianta eu ter ouro, ter prata, ter riqueza, ter bens, ter uma conta no banco cheia de dinheiro, ter ações e tudo acabar e eu perder tudo? O que adianta eu ter ouro e prata acumulado se eu não tiver conhecimento? Vai acabar e o que eu vou fazer? Mas agora, quando eu busco na fonte, a fonte é o conhecimento. Então, por que é melhor eu buscar na fonte onde vai jorrar e dela eu vou fazer muito mais, do que eu só buscar desesperadamente por dinheiro, buscar desesperadamente por bens, buscar desesperadamente por uma vida profissional e não buscar a fonte disso, que é o conhecimento, que vai fazer eu prosperar muito mais. Porque isso passa, riqueza passa, né? Vem e vai, do mesmo jeito que vem, pode tirar tudo de você, mas se você buscar desesperadamente por conhecimento, por sabedoria, pode tirar tudo de você e que você vai conseguir do mesmo jeito, não é? Imagina, eu posso buscar desesperadamente por riqueza, desesperadamente,
Mas isso não é a fonte, tá? Riqueza não é fonte, porque riqueza é resultado. Fonte é conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, você está buscando na fonte, né? E o que gera a busca do conhecimento é o resultado, que é a riqueza no caso, né? Então, fonte é igual a conhecimento e riquezas é igual a resultado. Então, não invertam a ordem e os valores disso não, tá? Agora nós vamos ler o versículo. Então, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo. Quando a gente tem sabedoria e busca esse temor do Senhor, a gente entende o que é justo, que é a justiça de Deus, né? Porque Deus é justo com todos, tá? Com os fiéis e com os infiéis, porque Ele é um Deus justo. Direito, eu já sei aquilo que é certo e o que é errado. Até uma criança pequenininha sabe o que é certo e o que é errado. Quanto mais eu e quanto mais você. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando estamos afastados da presença do Senhor, o temor vai se esfriando e vamos perdendo esse temor. Mas quando eu estou mais próximo de Jesus, eu consigo dizer não e não entrar pelo caminho que eu sei que não é certo. E aprender os caminhos do bem. Aprender os caminhos do bem é aprender os caminhos do Senhor. Os caminhos que levam a direção ao lugar em que o Senhor gostaria de me levar. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável. O conhecimento será agradável. Quando que o conhecimento ele é agradável? Quando? Porque assim, buscar conhecimento te tira da zona de conforto, não é? Às vezes você pensa, podia estar fazendo nada, podia estar pensando em nada, podia estar passeando, podia estar fazendo isso, mas não, tô aqui lendo esse livro, tô aqui vendo essa live aqui com a Poliane, minha amiga, tô aqui fazendo um curso, tô fazendo uma imersão. Te tira da zona de conforto, traz dor, não é? Traz desconforto mesmo, mas a gente sabe que precisa, então vamos fazer. Então, porque a gente não é criança, né? É como diz, é jogo de gente grande, então se tem que fazer, vamos fazer, a gente sabe que precisa. Então, quando que o conhecimento ele se torna agradável para a sua alma? Muitas pessoas, pela falta de senso, né, entram em grandes problemas, enrascadas nessa vida, né? Andam com falta de senso e não buscam a inteligência, né? E isso gera resultados ruins para a vida delas. A falta de senso gera resultados ruins. Então ele se torna agradável quando você... E o versículo 11 fala aqui, ó. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, falta de senso. Quando eu não tenho sabedoria, eu não tenho bom senso, né? Quando o bom senso nos guarda, ele nos livra de situações difíceis que nós iríamos passar. Nos livra de enrascadas, de emboscadas, de contendas. Nos livra de entrar numa discussão. Nos livra de entrar numa situação difícil com o nosso cônjuge. Nos livra de entrar numa situação difícil na empresa que a gente trabalha, com os nossos filhos. Quando a gente tem bom senso, a gente se pondera. A gente fica mais comedido. A gente fala o que precisa falar, faz o que precisa fazer, sem perder o equilíbrio, não é? Por isso ele é tão importante. Agora no verso 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus.
Então, olha o tanto de coisa que a sabedoria vai te livrar. Olha o tanto de gente que você vai ser guardado se você buscar pela sabedoria. Pessoas perversas, pessoas que maquinam o mal, pessoas que andam por caminhos maus, que fazem com que você saia da vereda, que é a vereda da justiça, a vereda da verdade. Então, a sabedoria, ela entra na nossa vida para fazer essa separação. Vai fazendo essa separação, né? E aí, ela funciona, sabe como que? Como se a gente pudesse explicar, assim, como se você tivesse assim, um sensor, sabe? Como ela fosse um programa que vocês instalam aí. Quem já teve aquele robozinho que limpa a casa, que varre a casa, aquele robozinho redondinho que vai varrendo a casa. Tem um sensor dentro dele, né? É como se instalasse um sensor na nossa mente e ela vai te guiando por lugares e conectando com pessoas que você vai saber literalmente que aquela pessoa ali não vai fazer bem para sua vida. Ela vai conseguindo te guiar ali por caminhos que vão fazer com que você ande no caminho certo e saia dos obstáculos. Que você se desvie dos obstáculos. Né? É como se você estivesse andando ali com aquele sensor e quanto mais sabedoria você adquirir, mais esse sensor vai sendo ativado. Porque aí você não precisa mais se conectar por tanto tempo para descobrir que aquela pessoa não era boa para ficar perto de você. Aí quando você ainda não é casado, por exemplo, vai estar procurando alguém para se relacionar, né? Quanto mais sabedoria tem, esse sensor consegue te levar para perto de pessoas e te tirar de perto das pessoas que irão te fazer mal, que não serão bênção na sua vida, né? No caso da vida profissional, amigos dentro da empresa, ou empresas para você trabalhar, ou clientes para você atender. E com esse sensor você consegue saber, ter discernimento, né, de onde pisar, com quem se relacionar, que programa ver na TV, que tipo de música ouvir, qual conhecimento você quer adquirir. Aí você já começa a ver uma coisa assim, não, isso aqui não tem a bênção de Deus nisso aqui não. Isso aqui não vai trazer nada de bom para minha vida. Vou sair fora. E já começa a ficar mais aguçado o seu sentido de direção. Então a sabedoria tem esse poder, é como se funcionasse como um sensor, né? E aí você começa a andar pela vereda do justo, né? Como que a gente faz para andar no versículo 15 aqui, ó? Que andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Como que a gente vai andar no caminho das pessoas que andam nos caminhos direito, por exemplo? Sabe aquele estilo de modelagem que a gente modela alguém? Já ouviram falar disso? Por exemplo, o filho que modela o pai é o filho que quer ser como aquele pai. A filha que modela a mãe, a filha que quer fazer como a mãe. Sabe aquele modo de aprendizagem de modelagem? Então, quando a gente começa a andar com pessoas melhores do que nós naquele sentido, nós estamos modelando alguém. Então, quando a gente começa a andar com quem tem sabedoria, ou buscar pela sabedoria, ou se encher da sabedoria, nós começamos a modelar as pessoas naquele caminho, né? Que fazem as coisas que nós gostaríamos de fazer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem que a gente está procurando se modelar. Muita gente na internet hoje vive uma vida que tem nem palavras, difícil de ver. E aí eu sigo na mesma hora, porque para que eu vou deixar aquilo na minha frente se não é uma coisa que eu quero me modelar? Então eu procuro pessoas assim melhores do que eu, para que eu me modele naquilo, né? Me modele de uma forma melhor, não para me modelar de uma forma pior. Olha, falar mal das pessoas, por exemplo, é uma coisa que a gente, quando adquire a sabedoria e temor, a gente já consegue sair fora. Quando você chega numa roda que chega alguém e começa a falar de alguém, esse sensorzinho da sabedoria,
ela é ligada na hora, né? Na minha vida, eu já dou licença daquele lugar, porque aquilo ali não me pertence. Falar mal de pessoas, participar de roda de quem fala mal e quem critica as pessoas não faz parte mais da minha vida. Não é assim que eu quero viver. Então, se você sabe, você começa a escolher, né? Então, hoje em dia, na rede social, por exemplo, na internet, ela nos dá acesso a muitas coisas. Mas aí nós temos que ter a sabedoria, esse bom senso de saber quem eu quero me modelar, né? Aí vem aqui no versículo 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Isso que nós acabamos de falar. Ela nos fará andar nos caminhos dos homens de bem. Homens de bem. Eu tenho seguido os homens de bem? Eu tenho seguido as mulheres de bem? Eu tenho procurado andar nos caminhos, me modelar com os homens de bem e com as mulheres de bem? É isso que eu tenho feito? Quem está aqui na live está buscando uma vida diferente, está buscando um mover diferente, um pensar diferente. Então, nós estamos andando no caminho dos homens do bem. Agora, quando a gente busca desesperadamente, ao invés de buscar desesperadamente pela sabedoria, igual fala aqui, né? Buscar desesperadamente, gritando, pedindo, clamando, buscamos por outras coisas. Na minha vida, eu já busquei desesperadamente por outras coisas. Já gritei desesperadamente por outras coisas. Cada fase da vida da gente, a gente grita desesperadamente por alguma coisa, né? Já passei por fases que eu não sabia o valor da sabedoria. Eu poderia ter buscado ela muito mais jovem, né? Muito mais nova. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso com as minhas filhas. De ensinar elas que o bem mais precioso que elas têm que buscar é a sabedoria, é os caminhos do Senhor, são as coisas do Senhor. E aí, eu já gritei muito por outras coisas, né? Hoje não, hoje graças a Deus, o que eu tenho gritado desesperadamente é por aprender mais do Senhor, é por aprender mais a ser uma pessoa, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu tenho gritado desesperadamente hoje por conhecimento, por autoconhecimento, por conhecimento da palavra de Deus, por como aplicar a palavra de Deus na minha vida, na vida da minha família, como ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Então hoje, né, aos 40 anos de idade, eu tenho buscado desesperadamente por isso. Mas como que busca desesperadamente? Gente, vai ter um curso de alguma coisa? Tô lá. Tem um livro que fala sobre isso? Tô lendo. Tem aula de noite, de live, de aula de mentoria? Tô fazendo. Tem uma imersão lá, não sei onde, tô indo. Tem isso, tem aquilo. É buscar desesperadamente. Hoje, o que você tem buscado desesperadamente? Você conseguiu parar para pensar? Se você tem gritado desesperadamente, pelo quê? Faz uma análise assim da sua vida rapidinho aqui agora e pensa. O que mais preenche o seu dia hoje? Você está buscando desesperadamente hoje por o quê? Aí nós temos que fazer essa avaliação e ver. Isso que eu estou buscando desesperadamente hoje é ouro e prata? É coisa que vai acabar? Será que eu estou buscando na fonte? Será que essa fonte é inesgotável, infindável? Ou ela vai acabar? Forte, né, gente? Não é fácil a gente pensar nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente vem fazendo, assim, falar da gente, falar de coisas que a gente vem fazendo. Não é fácil, não. Mas é necessário para trazer consciência. Lembra que eu falei ontem que a consciência liberta? É só quando eu tenho a consciência de onde eu estou errando que eu consigo mudar? Só quando eu tenho a consciência do que eu venho fazendo, se tá bom, se tá ruim. Como que eu vou ter consciência se eu não sei nem o que é certo e o que é errado? A consciência liberta, né? Então, aqui no verso 21 e 22, vai falar sobre isso. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Gente, isso é forte demais, tá? São os 2 últimos versículos aqui do livro de Provérbios 2. Vou ler de novo, tá? Olha, pois os justos habitarão na terra
na terra. E os íntegros, nela permanecerão. Isso é uma promessa do Senhor. Mas os ímpios, aqueles que só fazem iniquidade, que acumulam pecados, coisas erradas, serão eliminados da terra. Eliminados, tirados, esquecidos. E dela os infiéis serão arrancados. Olha a promessa do Senhor para quem é infiel e quem é ímpio. Serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então, se eu quero ter sucesso aqui nessa terra, nessa vida, na minha família, na minha empresa, com os meus filhos, com o meu marido, se eu quero ter sucesso nos meus negócios, se eu quero deixar um legado aqui nessa vida, se eu quero que quando eu for daqui dessa terra, as pessoas tenham uma memória de mim, tenham um legado no meu nome, do seu nome, se você quer deixar um legado, uma herança, assim, de memória para sua família, para os seus filhos, como empresa, como gestor, como líder, como pastor, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, você precisa seguir o caminho justo, o caminho do justo, o caminho da sabedoria, não é? Seguir e praticar a sabedoria. Então, esse é um segredo que o Senhor nos deixa, né? Se nós queremos que a nossa memória seja mantida aqui, nós precisamos de seguir o caminho da sabedoria. Mas por que assim é tão difícil a gente achar a sabedoria? No início da live nós falamos os 4 passos que nós temos que seguir para achar a sabedoria, né? Gritar, ouvir, buscar conhecimento, aceitar. E por que é tão difícil de achar sabedoria? Por que é tão difícil? Porque a gente tem que estar disposto a pagar o preço. A pagar o preço por buscar essa sabedoria. Não é simples. Não é só estalar o dedo e falar, agora eu sou uma mulher sábia. Eu tenho que estar disposta a pagar o preço. Aqui que entra a autorresponsabilidade também. Eu preciso gritar. Eu preciso usar aquela técnica de escassez da venda. Não é sempre que ela vai aparecer. Então eu preciso buscar ela enquanto eu estou vendo, enquanto eu estou conseguindo, eu preciso buscar. Gritar desesperadamente. Fazer mentoria. Ler livros que me ajudam a me colocar nesse lugar de reconhecer o que eu tenho feito, os meus comportamentos, de conhecimento mesmo sobre o caminho, né, que eu preciso de seguir, as coisas que o Senhor deixou para mim aqui nessa terra, da minha herança, conhecimento na palavra do Senhor, ouvir pregações que me levam a esse lugar de intimidade, de buscar temor, de me mostrar o que eu estou fazendo de errado. O preço não é baixo, não é fácil, não é pequeno, demanda um tempo do meu dia, mas aí eu preciso colocar naquela teoria dos valores. O que é valor para mim? O que é mais importante para mim? O que tem sido mais importante para mim? Muita gente fala assim, para mim Deus é mais importante. É muito bonito falar que Deus é mais importante na sua vida. Um dia eu também falei que Deus era mais importante na minha vida. E eu já seguia uma vida com o Senhor. Mas eu não tinha noção do que era falar uma coisa dessa. Por quê? Porque eu não tinha tempo na minha agenda de 24 horas do dia para dedicar a Ele. O tempo que eu tinha era quando eu ia na igreja. E isso aí era quase uma obrigação. Eu tinha que cumprir tabela. Eu não tirava um tempo no meu dia para ler a palavra, para buscar intimidade em oração, para buscar ajuda, né, em pregação, em algum livro falando sobre a palavra do Senhor ou a própria palavra. Não, mas eu falava que Deus era mais importante na minha vida, mas toda a minha agenda era preenchida com 200 mil coisas e menos um tempo com Deus. E se não tinha culto naquele dia, o tempo com Deus também não tinha, tá? Tô sendo sincera para vocês, abrindo meu coração. Porque quanto mais sincero a gente mais o Senhor traz para mim primeiro, porque primeiro eu tô falando, meu ouvido é o lugar que tá mais perto aqui, é eu que tô escutando, né? E isso vai me transformando cada dia mais. Então, na minha agenda não tinha esse tempo. Deve ter mais ou menos uns 3 anos, igual eu falei com vocês ontem, que eu entendi o que é falar que Deus é mais importante na minha vida. É tirar realmente um tempo do meu dia
e separar aquele tempo para aprender do Senhor alguma coisa, para dedicar ao Senhor aquele tempo na minha vida. Isso sim é colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Muita gente fala isso, mas o trabalho é o Deus que ele serve. Coloca o trabalho 24 horas na vida e está servindo a esse Deus. O Deus do trabalho, o Deus da riqueza, né? Mas e aí? Isso é colocar Deus em primeiro lugar? É falar da boca para fora que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Não. Tem gente que coloca outras coisas, né, em primeiro lugar e fala que Deus é o valor mais importante, é o principal da sua vida. É bonito falar, mas não é fácil fazer. Então o preço é pago e o preço é alto. E o que significa esse versículo que nós lemos aqui, que o ímpio será eliminado da terra? E o justo terá memória aqui, será lembrado, né? Deixará um legado. Eu achei um versículo aqui, gente, que está em Eclesiastes 26. Vou ler para vocês, tá? Olha o que fala nesse versículo de Eclesiastes 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao homem que o agrada, ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, quanto àquela pessoa que não está nem aí para seguir os caminhos do Senhor, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Gente, quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que tenha isso escrito na Bíblia. Até parece, né? Mas olha aqui, vou ler de novo. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, aquelas pessoas que não agradam ao Senhor, Deus o encarrega, Deus faz com que ele ajunte riquezas nessa terra para entregar na mão de quem agrada a Deus. Gente, Eclesiastes capítulo 2, versos 26, tá? Pode abrir aí, depois vocês anotam. Eu nunca imaginei que isso estava escrito aqui na palavra do Senhor. E quando a gente vai buscar por versículos que falam de sabedoria, que eu li, eu tô, meu Deus do céu, é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Você já imaginou Deus fazer o ímpio ajuntar riqueza para entregar na mão das pessoas que agradam a Ele? Meu Deus do céu! E olha só, aí nós voltamos lá naquele versículo e que fala que o ímpio será eliminado da terra, a memória dele, o legado dele será eliminado da terra. Sabe, Hitler, ele não foi um governante muito cruel? E que hoje em dia a gente não pode nem falar o nome dele, nem fazer o sinal do nazismo, que a gente pode até ser preso. Então, o legado dele, a memória dele, o nome dele tem que ser esquecido de tanta maldade que foi feita na época que ele governou. Vocês sabiam que os sobrinhos dele se juntaram e assinaram um termo de que eles não iriam continuar a descendência dele, eles não iriam ter filhos para que a descendência dele fosse extinta da terra, que não existisse descendentes dele mais. Olha o legado que está escrito aqui na palavra, que os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Gente, olha se tem condição. O legado dele foi tão ruim, fez tantas coisas ruins que o nome dele foi esquecido. Foi não, porque a gente ainda lembra, mas não pôde continuar a descendência dele. Os próprios sobrinhos se juntaram e falaram, não vamos ter filhos para não gerar descendentes dessa pessoa que fez tanta coisa ruim. Olha só. Aí a gente já vê outro, por exemplo, Martin Luther King, que foi uma pessoa que ajudou tanta gente, e aí tem feriado ainda nos Estados Unidos dele até hoje. Foi uma pessoa boa, que teve um legado, uma memória. Tem gente que veste camisa com o nome dele até hoje e ainda lembra dos feitos. O nome dele como se fosse assim, foi eternizado, né? Uma coisa assim que vai passando de pai para filho e todo mundo lembra, e aquele legado vai ser contado como uma pessoa que fez uma coisa tão boa, e aí as pessoas ainda aplaudem, né? Ainda
colhem o fruto daquilo de bom que ele fez, não é? E isso daí é eternizar memória, legados e extinguir também da face da terra. Será que você e eu estamos deixando esse legado tão forte de memória aqui nessa terra? Será que quando a gente sair daqui dessa terra, o nosso nome será extinto? Será eliminado? Ou será que nós vamos deixar para os nossos filhos uma herança e um legado de prazer, de gozo, de alegria em compartilhar aquilo que nós temos feito pelo mundo? Você tem feito hoje alguma coisa para transformar o mundo que você vive melhor? Você tem feito hoje alguma coisa com aquilo que Deus te deu, que colocou dentro de você? Porque nós fomos criados, cada um com uma essência diferente. Eu tenho uma coisa dentro de mim que ninguém na face da terra tem. Você tem dentro de você uma coisa que ninguém na face da terra tem. Deus colocou só em você quando Ele criou. E isso tão especial que Deus colocou dentro de você quando Ele te criou, você tem feito o mundo melhor usando esse talento? Você tem deixado um legado nesse mundo usando esse talento que Deus te deu, que é só seu e que ninguém nesse mundo vai conseguir fazer igual a você, porque você tem ele dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Quando eu fui confrontada com essa pergunta, eu cheguei a gelar. Meu pé, assim, eu sinto assim até hoje. Eu cheguei a gelar. Sabe quando te dá um negócio assim no rosto, que você fica assim com vontade até fica até tremendo de vergonha? Quando me foi confrontada com essa palavra, meu Deus, eu falei, meu Deus, que egoísta. Jesus tem misericórdia da minha vida. Como eu estava sendo egoísta. Foi aí que começou o meu processo de transformação, há 3 anos atrás, lá no Método CIS. Eu nunca tinha sido confrontada com essa pergunta. E eu nem sabia que eu tinha alguma coisa dentro de mim tão especial e que ninguém tinha igual a mim. E que eu podia fazer a diferença no mundo usando isso. É maravilhoso quando a gente descobre a nossa identidade, tá? É maravilhoso você se conhecer e saber qual a verdade de Deus para sua vida. Então, o que nós podemos aprender para a gente concluir o nosso assunto da live de hoje? Olha, aprender de forma prática a palavra do Senhor, aprender a colocar em prática na nossa vida rapidamente. O que a gente aprendeu ontem já é para colocar em prática a partir de ontem. E o que a gente está aprendendo na live de hoje é para ser colocado em prática hoje. Porque tudo isso que eu li aqui no capítulo 2, você tem condição de fazer hoje na sua vida. Começando hoje. Não amanhã, ou quando você ficar rico, ou quando você trabalhar demais para deixar um futuro para o seu filho. Porque muita gente usa essa desculpa, né? Não, eu trabalho demais porque eu não tive isso e eu preciso deixar isso para os meus filhos. E aí não deixa o que é mais importante, que é o relacionamento. Se você trabalha demais, tá esquecendo de se relacionar com seu filho, com a sua filha, não vai adiantar você juntar riqueza nessa terra. Saiba disso em nome de Jesus. Você precisa se relacionar. Essa é a maior riqueza que você pode deixar para eles. Tempo de qualidade com seu filho e com a sua filha. Não adianta se esconder atrás de uma desculpa de que você não dá atenção, não olha no olho, não tem tempo para brincar, não tem uma hora do seu dia que você pode olhar no olho dos seus filhos e falar, meu tempo agora é seu. Agora vamos fazer o que você quiser fazer. Isso é a maior riqueza que você pode deixar para o seu filho. Nós temos que buscar como busca o ouro, como busca a prata. Achar o conhecimento não é fácil, é difícil. Como que a gente busca ouro? Quem sabe como que busca ouro? É eu chegar ali na beirada daquele rio e olhar, nossa, achei um ouro. É assim que busca ouro? Como é o trabalho de quem trabalha na mineradora? Como é o trabalho de quem busca pedra preciosa? Você já viu um vídeo na internet de como que acha ouro? É desse jeito que Deus fala que a gente tem que buscar o conhecimento e a sabedoria.
É daquele jeito. É assim que eu estou fazendo? É assim que você está fazendo? É assim que você busca a sabedoria e o conhecimento? Forte também, né, gente? É forte. Então, buscar desesperadamente não é pedir baixinho. Se der, deu. Se der para ler, eu vou ler. Se der para fazer devocional hoje, eu vou fazer. Se der para fazer isso, eu vou fazer. Não, é buscar desesperadamente como uma fome, como uma sede, como aquilo que você mais precisa na sua vida, né? Então, fome de conhecimento, fome de Deus, temor e oração. Juntando essas três coisas, é como se fosse assim, ganância para a gente ter dinheiro é errado, né? É errado e não é certo, mas ganância para ter conhecimento é certo. Aí eu posso buscar desesperadamente, aí eu posso ter fome, aí eu posso buscar em oração, eu posso me ajoelhar e pedir ao Senhor o tempo inteiro, porque é Ele quem vai me dar. É me ajoelhar e pedir, não é 5 minutos de joelho não, gente. Não é 1 minuto, vou aqui ajoelhar com 1 minuto de oração, eu já tive meu tempo de intimidade com o Senhor. Não é assim não, não é assim que a gente alcança a sabedoria, o temor e a intimidade com o Senhor. É um tempo de qualidade com Deus. Amém? Então eu desejo assim, profundamente, que tudo aquilo que a gente aprendeu hoje com a palavra do Senhor fique guardado no seu coração. E que você coloque em prática já hoje, já no dia de hoje. Se você perdeu a live de ontem, ela tá salva lá no meu feed. Já começa a colocar em prática já no dia de hoje aquilo que você aprendeu, aquilo que o Senhor trouxe, aquilo que queimou no seu coração. A busca, a fome desesperada por conhecimento, o desespero em ter intimidade com o Senhor, o desespero por buscar sabedoria, o desespero por falar quando for solicitado, porque nós temos uma ansiedade muito grande de falar coisas quando a gente não é requisitado, né? E às vezes a gente acaba falando uma coisa que está no nosso coração, e se o nosso coração não estiver cheio do Espírito Santo, a gente acaba falando coisas que não devia. Então a sabedoria nos dá prudência, equilíbrio, para a gente falar o que precisa ser falado. E quanto mais cheio eu tiver do Espírito Santo, mais eu vou transbordar na vida das pessoas coisas boas, palavras de vida. Lembra do veículo que eu falei ontem, que as nossas palavras são veículos para bem e para maldição, para vida e para morte? Então, que quando você abrir a boca no dia de hoje, lembra de mim. Lembra de mim, por misericórdia. Senhor, o que eu estou falando aqui é uma sementinha lançada para a vida ou é uma sementinha lançada para a morte? Quando for conversar com o cônjuge hoje, com os filhos, por misericórdia, lembra de mim. Senhor, será que essa palavra que eu estou lançando na vida dele, na vida dela, é para a vida ou é para a morte? Qual fruto que isso vai gerar daqui a 1 ano, daqui a 1 semana, daqui a 2 meses? Qual fruto eu vou gostar de comer desse fruto, do sabor? Então vamos deixar a sabedoria nos guiar. Quem está no meu grupo de WhatsApp vai receber daqui a pouco o mapa mental do dia de hoje, tá? Para vocês irem aí guardando e escrevendo e guardando para ler, para ver assim os pontos fortes que a gente teve na live, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo que vocês ficaram comigo aqui, já são 10h02. Foi maravilhoso compartilhar com vocês tudo que nós estamos aprendendo, tudo que o Senhor vem trazendo, né, durante a live, porque isso é sobre Ele, não é sobre mim. Então eu dou liberdade ao Senhor de falar através da minha vida, que Ele tem total liberdade aqui no nosso meio. Amém? Fiquem com Deus, muito obrigada por esse tempo, gratidão pela companhia de vocês. Eu preciso da companhia de vocês. E que vocês estejam aí compartilhando esse conhecimento com as pessoas que vocês amam, compartilhando com os amigos no aviãozinho aí a live, para que mais pessoas possam receber também a palavra do Senhor, para que onde eu não consigo chegar fisicamente, a palavra do Senhor chegue através da rede social que hoje é usada, né?
A sabedoria, ela traz um pequeno peso na vida da gente, porque quando a gente adquire a sabedoria, você já não consegue mais ouvir uma pessoa falando de um problema e não conseguir ajudar, né? Aí você já começa, você já sabe aquele assunto, você quer ajudar. E aí é o peso que ela traz sobre a nossa vida, né? Querer ajudar, querer saber como é que faz para poder dar certo, querer ajudar as pessoas a saírem da zona que elas estão hoje de colhendo frutos que elas não gostam. E isso traz um benefício na nossa vida. Quero agradecer a vocês por tudo, desejar um dia maravilhoso. Ainda são 10h04, você tem aí um dia inteiro, mais 14 horas para viver, para plantar sementes boas que vão te dar bons frutos e orgulho no futuro. Amo vocês. Um beijo, que Deus abençoe cada um. E amanhã, às 9 da manhã, amanhã é sábado, eu espero vocês aqui às 9 da manhã pra gente fazer o dia 3, que será o capítulo 3 de Provérbios, tá? Papel e caneta na mão, a Bíblia e oração para que a gente consiga alcançar o melhor amanhã na live do dia 3. Bora? Beijo, até mais!